Bom dia, vamos conversar um pouquinho? Oi, 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 bom dia. Oi, 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 Lô. Carol já entrou. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live para falar um pouquinho sobre a importância da gente manter uma rotina nesses dias aí, tá bom? Oi, Rita! Tudo bem? Vamos dar um tempinho, pessoal chegando. Bom dia, Carol. Carol, linda, vai ajudar a gente hoje nesse tema aí, né, Carol? Super importante, cara. Eu tô aqui batendo cabeça com rotina também com as crianças em casa, viu? Carol, já vou chamar você e a gente já vai conversando, tá bom? Vem cá. E aí, Carol, vamos. Deixa eu... Vocês estão tá me ouvindo direito? Tá bom meu áudio? Então, pra mim tá ótimo. Pra vocês tá legal também o meu áudio, a imagem. Tá É ótimo. curioso, quando eu tô fazendo live agora em dupla, eu não me vejo mais. Então, eu sei que vocês me veem, mas eu não tô me vendo. Por Mas eu tô quê? vendo você, não sei. Deve ser alguma configuração aqui do celular, depois eu vejo. Mas eu tô te vendo, tô te escutando bem. Tá, não, tô te vendo bem. Ah, é? Tá bom. Enfim, depois você vê isso aí. Engraçado isso. Uhum. E aí, Carol, vamos conversar um pouquinho Vamos sobre. conversar. Vou só explicar um pouquinho como que a gente chegou nesse tema, tá bom? Uhum. Ontem, gente, eu tava aqui conversando com muitas mulheres aqui no Instagram, respondendo algumas mensagens e tal, e eu senti que algumas estavam um pouco ansiosas, sabe? E esses dias todos, né, que eu passei com vocês tendo aula todo dia, conversando muito lá no grupo e muito no particular, eu percebi muita gente assim, com medo, sabe, Carol? De ai, como serão os próximos dias? De ai, será que eu faço? Muitos, até por conta da mentoria, muitas pessoas com uma conversa assim, ai, Gabi, não sei se eu entro na mentoria, eu tô com medo de assumir, né? Alguma dívida, alguma coisa e tal. E aí eu falei, nossa, como que a gente pode trazer temas para dar uma acalmada em relação a isso, né? Dar uma sensação de o mínimo de controle que a gente puder, né, Carol? Porque como a gente está num clima muito instável, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa, como que vai ser. Então eu falei, ai, Carol, tu topa fazer uma live comigo para a gente falar um pouquinho sobre trabalhar em casa, sobre manter uma rotina, como que a gente faz para nossa saúde mental, né, Carol? Sim, e é importante, a Gabi estava conversando comigo sobre isso, eu estava conversando com mais amigas também sobre isso. Uma coisa que eu tenho observado é que quem não tinha essa rotina de atender em home office, de trabalhar em casa, está sentindo muito o processo de transição. E aí eu estava conversando até sobre isso. O que acontece? O nosso cérebro, quando nós não trabalhamos em casa, ele registra o entrar em casa como entrar no lugar de descanso, entrar no lugar que você vai brincar com seus filhos, vai ficar com a sua família. Tem toda uma série de tarefas que nós mulheres sabemos bem, as tarefas domésticas, que não são poucas. Então, a gente acaba tendo esse hábito de entender que a nossa casa é um outro ambiente que não é de trabalho. E aí, algumas situações aconteceram que a maioria de nós agora está trabalhando em home office. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa reprogramar o nosso cérebro para isso. É como criar um novo hábito, como fazer um novo treino na academia. A gente precisa entender, olha, agora a minha casa é o meu lugar atual de trabalho. E a gente vai compartilhar com vocês ao longo da live algumas dicas práticas sobre isso. Assim como a Gabi, eu atendo online desde 2018. Então, eu trabalho em home office, na verdade, 100%. Eu me desconectei, eu sou carioca, mas eu moro atualmente em Jundiaí, em São Paulo. Então, em 2019, quando eu fiz esse processo de mudança, eu fechei 2 consultórios no Rio de Janeiro, entrei de licença do serviço público e parei de dar aula no curso de especialização presencial. Só vou de vez em quando lá para o Rio para isso. E agora eu atendo 100% online. Então, desde 2019 que eu vivencio isso. Então, aqui é o meu ambiente de trabalho e também a minha casa. Mas eu sei que é difícil para quem está começando agora, até por algumas questões nossas mesmo. E é interessante a gente conversar sobre isso. Então, compartilha também se você tiver alguma amiga, algum amigo que está passando por esse processo. Legal, Carol. E manda suas dúvidas, né? Porque também, assim, cada realidade é diferente. Que nem no caso, a gente tem. A minha é diferente da Carol, por exemplo. Eu Sim. tenho duas crianças que estão em casa.
E aí eu tenho que adaptar minha rotina, como parar alguns momentos para eu ficar com elas, dar uma atenção para elas, senão elas ficam muito ansiosas, né? E essa questão da criança, Carol, a gente tem o tempo todo tentar não passar para elas essa instabilidade, sabe? Então, como que a Sim. gente vai conversar com elas? Como que, porque o que acontece que eu tô vendo, assim, que eu tô passando por isso, né? Uhum. A gente fica meio impaciente, tem que tomar um cuidado danado. E as meninas estão fazendo uma zona em casa, né, gente? É o tempo todo aqui dentro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que manter, sim, uma rotina, uma certa disciplina, uma organização, mas, assim, sentir o limite, né, Carol? Eu acho que também não dá para agora pra gente se cobrar tanto de achar que, nossa, minha casa tem que ficar super arrumada, organizada, até para eu ter mais essa sensação de controle, que eu estava até comentando, que é legal a gente conseguir trazer uma sensação de controle de alguma forma. Mas tem crianças em casa, e as crianças eu também não quero que elas se sintam presas dentro de casa, então eu tenho que deixar elas Uhum. mais livres um pouco ainda. Então, assim, Sim. não é tão fácil conseguir conciliar tudo isso, né? Uhum. Engraçado, Gabi, esses dias estava fazendo mentoria e esse foi o tema das mentorias e da psicoterapia de todo mundo que eu atendi no decorrer dessa semana. E tem uma cliente minha de mentoria que ela fez algo muito legal. O que ela está fazendo? Ela está ficando com 4 crianças. Duas dela e duas da irmã, que a irmã não conseguiu trabalhar em home office ainda. E ela fez uma combinação com o marido dela. Ela e o marido estão trabalhando em home office, ela também é psicóloga, então eles estabeleceram um horário. Até às 17 horas o marido trabalha, ela fica com as crianças e faz as coisas da casa. Depois das 17 horas, ela trabalha atendendo online e o marido fica com as crianças. Então eles fizeram essa divisão e tá dando muito certo, porque aí eles conseguem dar atenção para os filhos, trabalhar em casa e um apoiando o outro nesse processo. De repente é uma dica para vocês conversarem e assim é uma forma de dividir mesmo e das crianças se sentirem acolhidas pelos dois. Tá o pai e a mãe em casa, vocês dividem tempo de trabalho e as coisas vão fluindo melhor. Uma coisa que é legal, e até faz sentido não só nesse cenário, gente, para quando a gente passa por essa transição de home office, você precisa estabelecer um horário e um local de trabalho. E aí, um local de trabalho dentro da sua casa mesmo. Pode ser um escritório, pode ser no seu quarto. Quem atende online, você pode fazer um espaço ali no seu quarto para você ter esse cenário de atendimento. Você define aquele lugar e define o horário. E aí você combina com a sua família. Como é o caso dessa cliente que eu falei, ela combinou com o marido esses horários. Você combina, olha, quando eu estiver com a porta fechada do meu quarto é porque eu tô atendendo. Então, por favor, não bata, eu tô trabalhando. Ou de tal e tal horário, eu tô trabalhando. Uma coisa que eu faço aqui, Gabi, com a minha família, e que de repente é uma dica para vocês, é legal, assim como no trabalho presencial, você ter horário de almoço, você ter horário do cafezinho, você ter horário para sair beber água, e é legal você fazer isso com a sua família. Por exemplo, eu costumo ter 2 horas de almoço. E essas 2 horas de almoço eu sempre almoço com a família. Sentamos à mesa, conversamos. Isso é interessante até para que a sua família se sinta que você não está abandonando ele. Você está ali, só está tendo uns horários de trabalho. Mas isso melhora até a convivência. Está ali com seus filhos, está ali com seu marido. E é muito bom ter esse tempo. Então, lembre-se de pensar nisso quando você está estruturando esse horário, a rotina de trabalho. Também contemple isso, só que seus colegas de trabalho agora é o seu marido e seus filhos. Tá, ah, você falou disso, eu lembrei daquela postagem, né, que o pessoal tá compartilhando. Você viu das crianças, Carol? Que é assim, Ah, sim. ai, colocando as crianças como colegas de trabalho. Gente, mas eu dei Uhum. tanta risada. Uma amiga minha postou assim, tava o filho dela, tem uns 2 aninhos, arrancou a fralda e tava em cima da mesa pelado. Aí ela, gente, meu colega de trabalho está pelado em cima da mesa. Eu dei tanta risada. Porque Uhum. é bem assim mesmo, viu? A Marcela falou um negócio muito importante aqui. Que, gente, a trabalhar em casa, isso para mim é fundamental. Isso que a Marcela falou. Eu acordo, eu tenho que trocar de roupa, já colocar uma roupa de trabalho, que é uma roupa assim, ela é confortável, claro, porque né, eu tô em casa, não vou ficar também toda engessada, ainda mais que eu tenho que voltar, brinco com as crianças, volto e tal. Uhum. Mas também é uma roupa que, assim, me deu uma sensação que eu estou arrumada, né? Não é, sei lá, o pijama, não é uma camiseta largona. Não, esse vestido eu gosto, por exemplo, é de linho, é uma fibra natural, ele não me esquenta, não fico com muito calor. Fico com os braços de fora, mas ele tem uma lapela aqui, ele tem uma gola, ele me deixa mais arrumadinho. Então, me passa uma sensação de que eu estou trabalhando, eu não estou, sei lá, deitada no sofá vendo televisão o dia inteiro. Né? Outra coisa também que ajuda muito nessa questão da gente mudar, né, dar uma chavinha para o cérebro. Olha, agora você está entrando no trabalho,
é a maquiagem, que pode ser, assim, lavar o rosto, deixar a pele arrumada, passar um creme. Não precisa ser uma maquiagem. A gente fala maquiagem, né, Carol? Às vezes as pessoas acham, ai, nossa, eu preciso fazer um super make. Não é isso. Mas lava o rosto, hidrata, passa, sei lá, se você usa protetor todo dia, passa o seu protetor, ou passa uma base. Eu gosto de passar pelo menos a base. Tem aqueles BB cream, sabe, que já protege, já é base, já é tudo. Eu passo aquilo e um rímel, pra mim tá bom. Hoje eu tô só isso, né? É que tem esses filtros maravilhosos aqui do Instagram que eu adoro. Então, assim, isso já me dá uma sensação também de que eu tô mais arrumada, né, Carol? Lavar o cabelo, que eu tenho um monte de gente fica em casa um monte de dia, aí não quer lavar cabelo mais, né? Então, essas coisas dão uma sensação pra gente, né, Carol? De que dá aquela virada de chave, assim, olha, agora eu vou trabalhar. Sim. E essa questão do autocuidado também, essa coisa de ficar em casa. Tá em casa, continue hidratando seu cabelo, continue fazendo a unha, se você costuma fazer a sua unha para trabalhar, se você sabe, porque tem gente como eu que não sei fazer, se eu tenho que ir precisar de ajuda, mas se você não é como eu e sabe fazer, faz em casa. É bom você investir no seu autocuidado, porque isso também ajuda na sua saúde emocional. Porque você continua se cuidando, você continua olhando para você. E uma coisa, essa questão dos horários, uma outra dica que eu faço também, que é muito legal, é quando você acabar o seu horário de trabalho, faça alguma coisa que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Faça alguma coisa que te dê muito prazer, e isso vai te ajudar até na estabilidade emocional. Vai brincar com seus filhos, vai assistir série, vai namorar, vai fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Isso te ajuda a ter esse rompimento, já acabou meu expediente de trabalho, e também ajuda no teu equilíbrio emocional. Então é importante, porque às vezes a gente tá com essa coisa de ocupar a mente, então vou trabalhar, trabalhar o tempo todo. Calma, porque trabalhar o tempo todo não vai te fazer bem. Então é importante que você tenha esse equilíbrio. É verdade. Ontem até tava conversando com a Carol de manhã, né? Até falei, ai, Carol, eu vou dar uma desligada agora à tarde, assim, eu vou parar de ficar nos stories, porque eu gosto de fazer stories, né? Quando eu vejo, eu tô o tempo todo ali. Aí eu até dei um tempo, aí sentei com meu marido lá, a gente foi ver série, sabe? E é engraçado que eu não fazia É tanto muito tempo que a gente não gostoso. fazia isso. Aí a gente sentou, foi ver umas sériezinhas lá, compramos um monte de picolé, deixamos estocado em casa. Então, assim, eu tô me preparando muito com as crianças, assim, ter comidas que eu sei que elas gostam, que, sabe, picolé, chup-chup, que você faz em casa mesmo, com suco, essas coisinhas assim, que além de ser, não é, né, porque aqui em casa a gente não pode com leite. Então, assim, não é uma comida, é um pouco mais saudável do que se fosse, sei lá, um monte de picolé de chocolate. É sempre de fruta, alguma coisa assim que eu sei que elas gostam. E é uma coisa que vira brincadeira, sabe? Chup-chup dá muito certo aqui em casa pra eles. Elas adoram. Aí a gente pega e coloca algumas coisas. Então, por exemplo, agora, eu vou fazer a live. Falei, meninas, a mamãe vai ficar ali uma horinha fazendo uma live, não sei o quê. Elas estão vendo um desenho. Aí, a hora que eu acabo aqui, eu falei pra elas, vamos fazer um bolo hoje? Aí a gente vai fazer um bolo, sabe? É isso que você falou, da gente quebrar. Uma hora tá Sim. trabalhando, depois você quebra, faz alguma coisa, dá uma atenção. E outra coisa que é importante também nesse meio, assim, tirar um momento para você descansar, né, Carol? Essa semana eu falei, não, vou me organizar por pelo menos uma horinha à tarde, eu descansar um pouquinho. Porque, querendo ou não, a coisa prolonga. Agora a gente tá sem ninguém para limpar em casa, né? Que eu tenho a Rô, que vem para mim 2 vezes na semana. Essa semana ela não vai vir. Aí, assim, eu vou ter que tirar o momento que eu vou ter que arrumar a cozinha já tá uma zona, né? Então, eu tenho que tirar esse momento para arrumar a casa também. Então, assim, se permitir ter esse momento de descanso, né? Que eu acho que às vezes a gente quer, ai, ser tão perfeita, que fala, não, não preciso, vou descansar só à noite. Não, cara, tira um soninho à tarde, tudo bem. Se você estiver cansado, não tem problema, né? Sim, e as exigências de perfeição, elas trazem mais sofrimento do que assertividade. Porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitas, nós temos erros, nós ficamos cansadas e tudo mais. Então, não queira ser perfeita, porque você vai se frustrar. Faça aquilo que está dentro do possível. E nessas circunstâncias também, lembre-se que você não tem controle sobre todas as coisas. Não queira ter o controle de tudo. Não queira ter o controle de quando acaba seu home office. Viva um dia de cada vez, viva um momento de cada vez. As exigências por um controle também aumentam muito a nossa ansiedade. Então é importante a gente trabalhar isso. Eu vi que tem algumas pessoas que comentaram, mas os comentários estão passando rápido, eu não estou conseguindo acompanhar todos. Mas a gente vai tentando acompanhar aqui. Mas uma É, coisa, fala, fale, cara. Não, pode não, falar. pode falamos juntas. Então, eu estava pensando aqui, uma coisa legal que é importante falar para vocês é que a felicidade aumenta a nossa imunidade.
O que que isso significa? Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos investir no aumento da nossa imunidade física e também imunidade emocional. Se nós já sabemos que a felicidade, a gratidão, essas coisas aumentam a sua imunidade, então invista em coisas que te deixam feliz. Porque às vezes, nesse momento de isolamento social, a gente está muito ocupado vendo notícias. E essas coisas, às vezes, nos prejudicam mais do que ajudam. Não estou falando para você parar de ver. Mas uma coisa que eu até compartilhei esses dias no meu Insta e que eu aplico também na minha família, tudo que eu compartilho com vocês eu aplico, gente. Eu sou muito assim. Eu só compartilho aquilo que eu aplico e eu falo isso também para os meus clientes. Gente, faça, porque o nosso exemplo, ele vale mais do que as nossas palavras. Isso vale para tudo. Eu sou muito... Para mim, isso é muito importante. Então, comece a filtrar e delimitar um horário para ver notícias. Por exemplo, estou aqui fazendo live e minha família está lá vendo o jornal matutino. E a gente tem horário agora aqui. A gente não vê mais o jornal o dia todo. Tem um horário X e um horário Y que a gente assiste jornal. Em geral, a gente assiste juntos. Eu já não estou assistindo com eles porque eu estou aqui com vocês. E aí a gente conversa sobre aquelas notícias e tal, e ponto. A gente vai fazer outras coisas, vai alimentar nossa mente com outras coisas. Aquilo que você alimenta a sua mente, cresce. E quando você alimenta a sua mente com coisas positivas, com coisas que te dão prazer, sendo grato pelas coisas que te deixam feliz mesmo. Como eu falei, a gente está conversando aqui de brincar com as crianças, de cozinhar para tua família, de assistir live, de dançar, gente. Tem aqueles joguinhos de dança? Bota lá, vai dançar com a família, liga o som, faz uma baladinha dentro de casa com essa família e faz coisas que te dê prazer. Isso vai ajudar a aumentar a sua imunidade da sua família. E aumentando a sua imunidade, a sua família está mais protegida de pegar qualquer um tipo de doença. Então é importante investir nisso. É legal, Carol. E assim, com isso a gente também tende a ter mais paciência com o outro, né? Porque. E outra... uma coisa que eu fiz muito, deu muito certo aqui com as crianças. Assim, além da gente, semana passada, ter feito um estoque de tinta, guache, massinha, essas coisas que elas gostam de trabalhos manuais, a gente montou uma cabana no quarto para elas. Então agora elas dormem na cabana. Meu marido pegou todos os lençóis que ele achou e fez lá um negócio, botou os lençóis na parede, botou um negócio lá, passou um fio lá, uma corda, pegou um monte de prendedor e fez virar cabana. Aí já tem, sabe? Agora já é diferente. Elas dormem na cabana, sabe? Gente, é um detalhe, é uma coisinha assim que já é tão diferente. Aí já estão todas as alegres, porque agora a gente tem a cabana. Aí, às vezes, vamos ver o filminho na cabana. Aí bota lá o tablet, não sei o que, pra gente ver um filminho na cabana. Já muda um pouquinho, assim, a rotina. Elas já ficaram tão contentes, sabe? Então, assim, ainda tem umas coisas tão pequenininhas que a gente pode fazer, né, Carol? Não precisa ser nada muito, né? Fala assim, porque uma coisa que te faça mais feliz. Não precisa ser uma coisa gigantesca. Pensa numa coisinha do dia a dia, alguma coisa que faz tempo que você não faz. Sei lá, tomar um banho mais demorado, ficar cantando no chuveiro, né, Carol? Não precisa ser uma coisa tão difícil. Isso que você falou das notícias é muito verdadeiro, né? É aquela questão da nossa realidade, né? A gente faz a nossa realidade, né? A gente se alimenta com as coisas que a gente vê todo dia e aquilo faz com que como que a gente vai pensar. Então, se você ficar olhando, meu Deus, está aumentando o número de casos, ai, não sei o que, não sei o que, aquilo vai te dar uma ansiedade, vai te fazer muito mal. Então, se blinde um pouco dessas notícias, porque, querendo ou não, isso também fala do nosso controle. A gente não adianta ficar olhando quantos casos estão chegando na minha cidade. O que eu vou fazer com essa informação? Vai me deixar mais ansiosa. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Estamos ficando em casa, estamos tomando os cuidados. Minha mãe, por exemplo, que está, né, investigando uma doença autoimune, então ela está ficando bem quietinha, eu faço as coisas para ela, a gente está tomando todos os cuidados que a gente consegue, né, aqui dentro das nossas possibilidades. Então, para que eu vou ficar me alimentando daquilo? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou buscando notícias positivas, assim. Então, deixa eu ver onde que já a galera tá, o que está fazendo de legal. Porque o que a gente pode se apegar agora? A gente conseguir melhorar o nosso vínculo familiar. Ontem à noite eu estava conversando muito isso com meu marido. Falei, nossa, como que é gostoso a gente poder ver... Porque assim, Carol, acho que a gente vivia num tempo... Eu estava refletindo muito hoje antes dessa live. Falei, cara, a gente vive num tempo... Eu vou falar de mim, né? Eu nunca passei por uma escassez na vida, assim, muito grande, que, meu Deus, escassez era, sei lá, eu quero comprar alguma coisa, não tenho dinheiro agora, tenho que esperar, tenho que não sei o quê, né? E eu nunca passei por uma coisa de privação que nem eu tô passando agora. E eu fiquei pensando muito nisso. Falei, nossa, imagina agora, por exemplo, minhas filhas, se a gente não estivesse passando por esse momento, talvez elas nunca brincariam tão juntas que nem agora. Né? Elas estão aprendendo uma relação ali que elas não... Eu não sei se a gente ia ter isso, porque, né, assim, querendo ou não, vinha outras amiguinhas todo final de semana. Aí aqui na nossa rua tem muita criança.
Então, tem as amiguinhas da filha mais velha, as amiguinhas da mais nova, e elas brincavam. E era uma delícia. Agora, as duas estão tendo que aprender a brincar juntas. Elas têm uma diferença de 4 anos e meio. E elas estão se entendendo. Tem hora que briga, tem hora que briga. Mas eu tô vendo que agora a paciência entre elas está aumentando. Elas estão muito grudadas. Elas estão dormindo juntas na mesma cama, na barraca, que agora tem a barraca. Elas dormem juntas na barraca. Elas estão tendo um pouco mais de paciência uma casa com a outra. Então, elas estão desenvolvendo uma relação ali que, por conta da privação, elas foram obrigadas a desenvolver aquilo, né? De uma forma mais... fortalecer aquela relação. Então, assim, vamos aproveitar, então, né? Vamos fazer o tal de fazer... Como que é? Se a vida te dá limão, você faz limonada. Vamos focar mais ainda nessas relações, né, Carol? Então, como que você pode, sei lá, aprofundar mais a relação com as pessoas que estão na sua família, que estão próximas de você? Ter conversas mais profundas um pouco... Né? Porque às vezes a vida ela acontece tão... Ai, passa o dia inteiro, não sei o que, você não sabe, né? Vem, vai. E às vezes você não consegue ter um tempo para conversar muito. Gente, eu tô falando com a minha mãe todo santo dia no telefone. Eu tô falando com a minha sogra. Eu mandei mensagem para minhas tias, sabe? Umas pessoas que às vezes fazia tempo que eu não falava com a minha tia. Então, assim, vamos aproveitar isso que a gente tem. Graças a Deus a gente tem aqui internet para isso, né, Carol? Que a gente consegue conversar com as pessoas. Sim, Eu acho que isso dá uma aquecida. nossa, muito legal. Eu tô vendo, Gabi, eu tô vendo um monte de gente mandando um comentário, a gente podia ler um pouquinho. Vamos. Ó, você consegue ler? Eu vou ler aqui, Carol. Uhum. Ó, deixa eu ver. Me sinto renovada depois da make em casa. O pessoal comentando que, né, de se cuidar é importante. Meninas, parabéns pela live, veio de encontro. Né? Ai, que bom, gente, tô ajudando vocês, né? A ideia era essa. Alguém falou boa, a Cris falou boa, Carol, eu ia perguntar agora. Agora eu não sei, porque ela já me Eu disse. acho que é da questão da imunidade, de como nossa emoção interfere na imunidade. Legal. Isso é importante. Parabéns, Carol, pelas dicas. Olha lá, tenho clientes que têm crise de ansiedade e depressão, medo de não ter socorro, pânico domiciliar. Olha só, tá vendo, gente? Isso Tem muita gente passando por isso, gente. É importante até você trazer esse tema também. Tem gente que tem pânico de ficar dentro de casa. E aí, o que fazer? Na verdade, o pânico, esse medo exacerbado, ele é um dos sintomas de ansiedade. A ansiedade, ela se manifesta de várias formas. Tem síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, dentre outros que eu não vou me estender aqui falando. Mas a questão da ansiedade, tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir os sintomas da ansiedade. Uma delas é a questão da técnica de respiração. Quando você percebe que está muito ansioso e está passando dos limites e aquilo está te fazendo mal, para, respira fundo e começa a aplicar alguma técnica de respiração. Existem várias, uma dica legal é que no YouTube tem vários vídeos de técnica de respiração com uma música ambiente que você pode fazer de olhos fechados e ali te ensina a respirar no tempo certo. Tem aplicativos que dá para você baixar para o celular, dá para baixar até para o relógio hoje em dia. Tem um amigo que ele tem no relógio e ele faz a respiração, te ajuda nesse processo. Uma outra coisa que é legal é quando você está na crise de ansiedade, é você contar números aleatórios que não sejam dentro de ordem. Por exemplo, você está aqui com uma sua filha que nesse momento está vivenciando uma crise de ansiedade. Fala para ela alguma sequência de números aleatórios que não sejam em ordem. Sequências diferentes, por exemplo, 20, 17, 32, 100, 230, e pede para ela repetir. O nosso cérebro ele não consegue repetir uma sequência de números aleatórios e ter uma crise emocional de pânico ao mesmo tempo. Então, isso ajuda a pessoa a sair da crise de ansiedade. Outra coisa que ajuda bastante são a questão das atividades físicas. E aí você pode pensar, Carol, mas como fazer atividade física dentro de casa? Eu dei exemplo da dança, por exemplo. Dá para você dançar em casa. Liga a música, dança. No YouTube também, na internet, hoje você tem aula de zumba, tem aula de aeróbica. Vários profissionais, eu tenho um personal que eu fazia treino com ele lá no Rio, e eu até falei com ele que eu vou acompanhar o que ele fez. A academia teve que fechar, ele vai dar algumas dicas de exercícios em casa, fazendo lives como essa que a gente está fazendo aqui no Instagram. Então, vários profissionais de educação física estão se disponibilizando a isso. Pega uma música que você gosta, vai dançar, vai fazer uma aula de aeróbica na internet, vai fazer alguma coisa para se mobilizar, para se mexer. E isso dá para você fazer na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Vira até uma brincadeira da família, né? Junta todo mundo, vamos dançar. E vai fazendo. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade.
Então, quando você tem uma última dica aqui só pra gente ler os outros, porque eu tô falando mais de ansiedade, porque não sei, vocês podem me dar até o feedback, mas eu percebo, eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso, que eu percebo que todas as circunstâncias têm aumentado os sintomas de ansiedade nas pessoas. Então, uma outra dica que eu sempre falo é meio que um mantra, eu até brinco falando disso, é se ocupar mais e se preocupar menos. O que que é isso? Tem uma situação, você pensa, eu posso resolver isso agora, nesse momento? Se a resposta for sim, investe e resolve uma coisa de cada vez. Se a resposta for não, pensa no outro item da sua lista. Tá, o que que dá para resolver agora? Ah, agora, nesse momento, dá para fazer o almoço. Então, vai lá fazer o almoço. E aí você se ocupa com aquilo. Porque quando a gente fica muito pré-ocupada, preocupação é uma ocupação prévia com algo que você não tem controle, que você não pode resolver. Então, vamos viver um momento de cada vez. Cortou? Carol? Cortou um pouquinho. Cortou. Vocês estão me ouvindo, gente? Cortou só a Carol ou cortou todo mundo? Carol. Voltou, Carol. Vocês conseguiram Voltou. escutar? Parou. Não, cortou, deixa eu ver. Você estava comentando sobre as técnicas de ansiedade e sobre ficar em casa. A questão da ocupação, da Da preocupação? preocupação, isso. Uhum. Ai, meu nariz tá. Da questão da preocupação, que não adianta a gente ficar pensando antes do. Já que a gente não pode fazer nada em relação àquilo agora, e o que, que a gente pode fazer, né? Uhum, sim. Mas o básico é isso. Deu pra entender, gente? Vocês querem que repita? Deu sim, Ótimo. Carol. Maravilhoso, é bem isso que você falou mesmo, assim, às vezes a gente fica tão focado numa coisa que não tá na nossa, né, não cabe a nós resolvermos agora, que aí isso vai dando mais ansiedade, porque se a gente não tem controle sobre aquilo, né, é que a questão de não ficar vendo muita informação, né, Carol? Isso vai aumentar a preocupação. E a gente não tem o que fazer agora nessa questão. A gente está Uhum. fazendo o que a gente melhor pode, que é ficar em casa, ficar quieto, é isso. E se ocupar Ah, com aquilo que dá meninas, conta. super concordo. Uhum. Vou ler aqui, Carol. Menina, super concordo, Gabi. Ver o lado bom de tudo. Não é fácil, mas é possível. É, gente. Gente, aquele filme maravilhoso, A Vida é Bela. Nossa, sabe, né, Carol? Uhum. Gente, Eu também assim, sou. sabe que é outra coisa que a gente precisa perceber também? Que assim, por mais que a gente está passando momentos de privação, de que é difícil, mas se a gente olhar para a história da humanidade, é pequeno perto do que muitas pessoas já passaram, né? Então, assim, vamos também acalmar, vamos olhar para Gente, eu fico imaginando. Ontem, a tia do meu marido mandou uma mensagem contando do pai dela, que o pai dela foi pra guerra. Olha isso. E ela falou assim: ele ficou 3 anos, não tinha telefone, a gente não sabia se estava vivo, se estava morto. Olha que coisa. Isso, meu Deus, eu não consigo imaginar uma realidade dessa, sabe? Sim, Então, vamos olhar também que, assim, graças a Deus a gente tem tanta facilidade hoje em dia, né? A verdade. humanidade está voltando a aprender o que é a união. Pois é, às vezes a gente tem que aprender da forma mais difícil, né? Nossa, que legal. Adorei a dica dos números. Carol, dá mais dicas dessas bem práticas? Acho que ajuda muito, Carol. Sim. Então, eu vi que cortou naquela que eu tava falando da ocupação, né? Mas é uma coisa legal, uma coisa que você pode fazer, até uma sequência disso, é fazer uma lista mental do que você pode fazer. O que que tá te preocupando? Aí você bota numa lista. Pode fazer até no papel. Eu gosto de escrever, não sei vocês, mas eu gosto muito de escrever, porque quando você escreve, você consegue elaborar de uma nova forma, né? Você escreve ali, e aí você começa a olhar. Primeiro item, eu posso resolver isso agora? Aí sim, então vai fazer aquilo. Esquece o resto. Vai focar naquele item. Aí se a resposta for não, vai passando para o outro, vai passando para o outro. E o que você não consegue resolver, risca, para você entender que aquilo não está ao seu alcance. Porque senão a gente gasta muita energia querendo resolver coisas que a gente não consegue. Querendo resolver coisas que não estão ao nosso alcance. E esse desgaste de energia acaba nos prejudicando mais do que ajudando. Porque você se desgasta tanto emocionalmente, gente, de verdade, desgaste emocional é tão sério quanto o desgaste físico. Você fica tão cansada que você não tem mais paciência para falar com sua família, não tem mais energia para cuidar da casa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar de você. E isso também abaixa a sua imunidade. As emoções elas interferem tanto para aumentar a imunidade quanto para baixar a imunidade. Baixar a autoestima, excesso de ansiedade, tudo isso abaixa a sua imunidade e te deixa mais suscetível a coisas ruins.
Então, quanto mais você alimenta a tua autoestima, alimenta os seus pensamentos positivos, uma coisa que é bem legal pensando nisso é aquela lista de gratidão, se eu não me engano, eu até falei disso numa outra live aqui com a Gabi, para você fazer uma lista de coisas pelas quais você é grata. Você faz essa lista diariamente. Agora não tem nem desculpa de falar que não tem tempo. Pega um momento aí do seu dia, escreve no papel. Eu desafiei as minhas clientes a fazerem 30 motivos diários. Eu vi que tem aqui algumas meninas lá da mentoria, 30 motivos diários. E você pode pensar, nossa, mas é muita coisa. Mas começa a escrever. Escreve coisas simples. Ah, sou grata porque eu tô com saúde, sou grata porque minha família tá em casa, sou grata por coisas simples. E aí você vai escrevendo e você vai ver que o seu cérebro vai começando a ficar com uma visão mais otimista da vida. E o otimismo é uma das coisas que ajuda a aumentar a sua imunidade. E aí você começa a ver a vida com uma visão mais positiva, por exemplo, em vez de você pensar, ah, já são 25 casos mortos de coronavírus, você vai lembrar que desses casos lá, o primeiro caso que foi diagnosticado no Brasil já está em remissão de sintomas, já não tem mais nada. Ele está curado, ou seja, era um senhor idoso, passou por todo o processo, já está bem. Então, em vez de focar no ponto ruim, você vai começar a enxergar as coisas boas que são muito maiores. Mas às vezes elas acabam sendo minimizadas pelo nosso pessimismo. E aí você vai começar a trazer crenças mais positivas sobre você, sobre a sua família, sobre quem você é. E, gente, de verdade, se você percebe que está sofrendo com essa situação, que está precisando de ajuda, busque ajuda. Não espere as coisas piorarem. Eu sei que, infelizmente, ainda há muito preconceito entre buscar uma psicoterapia, entre buscar um profissional de saúde mental, mas é necessário. E hoje em dia você não tem desculpa porque você tem acesso à terapia online. Então você pode fazer terapia sem sair da sua casa, mantendo lá o seu home office, mantendo o isolamento social, mas você tem acesso a psicólogos que atendem online. Como eu falei, eu atendo online, como eu, na verdade, atualmente a recomendação do Conselho Federal de Psicologia é que todos os psicólogos ofereçam essa modalidade. Então, quem não tinha o cadastro, quem não fazia antes, agora precisa fazer, porque se tornou uma necessidade. Então, não tem desculpa para você não investir nessa saúde emocional. Você percebe que está sofrendo, que não está conseguindo dormir, que está tendo taquicardia, está tendo dificuldade de respirar e que não é uma questão física, mas é emocional. Busque ajuda, manda um direct. Assim, tem várias pessoas que estão fazendo até atendimento social nesse momento. Vale a pena você investir. Conversar, né, Carol? Contar para alguém que você está sentindo isso, né? Que eu acho que às vezes as pessoas escondem esse sentimento, escondem que elas estão tendo. Até para às vezes elas nem percebem que estão tendo isso, não é? Eu vejo que às vezes a pessoa você fala assim, cara, você tá irritada. Eu não tô irritada. Tipo, ah, calma, olha para dentro. Mas a pessoa acho que às vezes nem se permite perceber que ela tá sentindo aquilo, né? Deixa eu ver, a Suzana falou que ó, eu tento sempre ser otimista diante de qualquer situação. É difícil, mas possível. É difícil, né? É difícil, gente. A gente sabe que é difícil, né? É que nem educar filho. Educar filho é difícil. É muito mais fácil largar ele lá querendo fazer o que ele quiser. É difícil, mas com o tempo a gente sabe que essa daí é a melhor decisão a ser tomada, né? A Sim, gente sempre... verdade. E buscar. Eu gostei, eu não sabia dessa notícia que você falou sobre esse primeiro caso, que era um senhor, que ele já tá Eu tava bem. olhando aqui na internet, são Olha que coisas que legal. passam despercebido, que é tanta notícia ruim, né? Vamos focar então, Carol, vamos fazer um combinado aqui da gente compartilhar mais as notícias boas que a gente achar por aí pela internet, a gente colocar sempre trazer aqui para as meninas. Sim, Por, sim. né, essas coisas. Ó, eu tô colocando sempre assim, que nem a Márcia que tá aqui. Hoje a Márcia vai dar uma aula para criança, uma live no Instagram dela com máscaras e brincando, fazendo boquinha, desenho. Gente, a academia que eu frequento aqui em Paulínia, eles estão dando lives todos os dias, várias por dia. Eu vou colocar no meu Instagram também, com exercício que todo mundo pode fazer em casa. Tem contação de história. Gente, tá rolando muita coisa gratuita que o pessoal tá liberando, né? Tem várias. Eu vou pegar tudo que o pessoal mandou para a Márcia aí, né, Márcia? Que horas que é, Márcia? 4, né? Às 16, não é? A live da Márcia, se eu não me engano. Acho que, Confirma se eu para não me mim. engano, tem sim. É Só 16, confirma né? pra mim, porque eu também Isso. vou compartilhar com vocês. Que é Isso. muito. Então vamos fazer essa corrente. Assim, olha, você viu uma coisa legal, falou, gente, olha, vai ter uma live, vai ter um curso, alguém liberou alguma coisa. Vamos disseminar mais ainda essas informações. Cuidado, pelo amor de Deus, com informação falsa, né, Carol? Que só já. Eu não sei por que tem gente que faz isso, que gosta do pânico. Então, tome muito cuidado com o que vocês estão compartilhando, por favor. Sim. Deixa eu ver o pessoal comentando aqui, Carol.
Já havia compartilhado, Carol, seu post de respiração. Foi excelente as dicas. Tem clientes que me Ah, chamam no sim. direct. Gente, a Gente, eu Carol fiz também com várias conteúdo coisas lá. maravilhoso. Depois vocês dão uma olhada lá no meu feed, tem conteúdos falando sobre isso, com coisas positivas mesmo para compartilhar. Compartilha essa live aqui também, gente. Dá para compartilhar a live com as pessoas, compartilha. No Stories eu tenho compartilhado também trabalhos de colegas que estão fazendo também lives, que estão fazendo não só psicólogos, mas, por exemplo, a Márcia vai fazer esse trabalho com artesanato com crianças. É muito legal para vocês que têm filhos. Então, assim, é muito bom a gente compartilhar coisas positivas nesse momento, informações úteis que vão ajudar as pessoas. Ocupar a cabeça com coisa boa, né, Carol? Que era o que você estava falando. E, gente, não precisa só quem tem criança, não, tá? Para quem gosta, você não tem criança, aproveita. Ontem, não, sábado, uma amiga minha que mora em Orlando, ela tá grávida, ela tava fazendo uma live, Carol, fazendo pão, ensinando o pessoal a fazer pão. Eu achei demais. Falei, isso aí, Camila. E ainda sovava o pão, assim, ó. Falei, não, é um exercício físico, porque sovar pão cansa, viu? Por aqui estamos levando bem esse tempo. Mas realmente tenho contato com muitas pessoas adoecidas, tanto na pressão de ficar em casa, como também pessoas que estão ignorando tudo que estamos vivendo. Então, tem esse lado, né? Eu gostei muito de uma fala do Supert, que ele falou que a gente tem 3 tipos de pessoas, mais ou menos, agora. Uma é a que está desesperada, que fica, né, que está em ansiedade, a pessoa que está se privando, está muito, enfim, a pessoa que está mais desesperada. Aí tem os que fingem que não tem nada acontecendo, que estão totalmente alienados, que é como se vida que segue, não tem nada acontecendo. E aí tem a galera que quer resolver a solução, que quer resolver o problema, que quer trazer soluções, que quer ajudar de alguma forma, que nem a gente está fazendo aqui. A gente vai trazer temas que sabe que está precisando agora. E aí, onde que você quer estar, né, gente? Vamos fazer uma corrente boa aí agora. E todos nós Boa ideia. Eu podemos. já tenho feito isso pelo WhatsApp, mas vou tentar compartilhar mais pelo Insta. Gente, só vou pontuar aqui, Carol, rapidinho. Gente, pelo Insta você consegue atingir mais pessoas, entendeu? Por mais que às vezes as pessoas estão quietinhas, não estão te respondendo, mas elas estão vendo. Então, sim, o WhatsApp é legal, claro, né? Não precisa, não é um ou outro. Quanto mais, melhor agora, né, Carol? Uhum. E até mesmo é legal você estar mapeando como estão as pessoas. Por exemplo, uma dica legal que eu compartilhei, mas de repente vocês não viram, é de você fazer chamada de vídeo com seus amigos também, com amigos, com familiares. E esse final de semana, no sábado, eu fiz com alguns amigos. A gente ficou até 1h pouca da manhã. E é uma galera que a gente costuma sair junto e tal. Então a gente ficou na live, foi muito gostoso. E o que eu fiz? Eu aproveitei para apresentar meus amigos do Rio para os amigos de São Paulo. Botei todo mundo na mesma live. Na verdade, foi uma chamada de vídeo, né? A gente fez chamada de vídeo, todo mundo junto, já apresentou, as meninas sem criança apresentaram as crianças, foi muito legal. E aí uma coisa que chamou minha atenção é que eu fui convidar um amigo para participar e esse amigo falou, cara, eu não tô muito bem. Então foi até bom eu ter falado, porque daí eu tive a oportunidade de saber que ele não estava bem, para poder ajudar de alguma forma também. Então manda mensagem para as pessoas, faz chamada de vídeo, fala... chama para conversar mesmo, gente. Isolamento social, eu falei isso também esses dias. Isolamento social não é sinônimo de isolamento emocional. Não é porque você não pode abraçar e tocar a pessoa que você não se importa com ela. E às vezes o que aquela pessoa precisa é só saber que tem alguém que se importa, que liga, quer saber como tá. Então entre em contato com as pessoas, faz chamada de vídeo, vamos aproveitar de forma criativa esse momento que a gente está vivenciando. O isolamento ele é físico, né, Carol? Na verdade, né? Ele não precisa nem ser social, na verdade, ele é físico. Você só não pode ter, né, contato físico, mas, gente, a internet tá aí. Carol, você usa o quê? O Skype para fazer isso? Então, eu uso o Skype porque o Skype eu uso para fazer atendimento, eu uso o Skype, mas esses dias a gente fez esse encontro pelo Zoom, que também dá para fazer. Se você tiver um grupo menor de pessoas, dá para fazer até com 3 pessoas chamada de vídeo, se não me engano, 4 pessoas chamada de vídeo pelo WhatsApp também dá para fazer. Então, são vários instrumentos, inclusive esses dias eu até coloquei, tem algumas plataformas de chamada de vídeo que têm oferecido gratuitamente nesse período para que as pessoas consigam se comunicar. E tem coisas, por exemplo, o Skype é gratuito, você baixa para o seu celular, você baixa para o seu computador, não precisa pagar nada, você faz. E o Skype dá para você reunir até 50 pessoas. Então dá para fazer uma festa online, reunir lá 50 amigos, 50 familiares, para você poder ter essa questão da chamada de vídeo, e é muito legal.
Legal, legal. Gente, ó, dá para fazer aqui no Instagram, pelo direct, você também consegue fazer ligação por vídeo, que eu acho que tem muita gente que não sabe Legal, disso, né? Que verdade. também dá. E sabe o que eu acho que vai ser legal? O pessoal vai começar a quebrar a barreira do vídeo, né, Carol? De uma vez Sim. por todas, acho que vai vir um boom de gente para o vídeo, o digital vai ficar muito fortalecido com isso, né? Uhum. A gente vai ver que dá para fazer reuniões, dá para a gente matar a saudade da família. Eu lembro, meu irmão, gente, mora na Austrália há 10 anos, né? E ele, quando ele foi, a gente não tinha essa facilidade de internet que a gente tem hoje, né? Então eu tinha que conversar com ele de madrugada, né, pelo telefone, rápido, porque era super caro. Uhum. Hoje, gente, eu falo com meu irmão todo dia, né? Assim, dá pra gente se falar um monte. Então, gente, graças a Deus a gente tem essas coisas para nós. Vou fazer meu nível online. Obrigada pela ideia. Isso aí. Não Ah, é muito deixe as coisas legal. passarem, né? Faz jantarzinho, tá comendo, conversando ali com Sim, o alguém. meu irmão também faz aniversário esses dias. O aniversário do meu irmão é domingo que vem. Aí ele tava. Antes a gente tava combinando de fazer um churrasco. Aí ele foi brincou comigo ontem e falou assim: Carol, como que a gente vai fazer o churrasco virtual? Vamos fazer aqueles. Tem aqueles aplicativos que fala churrasco, que manda churrasco de brincadeira. Vamos mandar pros amigos aquele churrasco de carne virtual. Vamos dar É, um jeito, usar a criatividade. a gente vai se virando com as ferramentas que a gente tem, e são muitas, Sim. né? A gente tem muita. Então, é legal você ter falado, Carol, que tem algumas que estão gratuitas, né? Eu acho que dessas o Skype sempre foi gratuito, né? Sempre Você foi gratuito compra o se quiser Skype. crédito nele depois, né? Isso se você quiser ligar como se fosse um telefone convencional, mas se você não quiser, Legal, olha lá, o meu é segunda, o meu nível também vai ser online. Isso aí, gente, não deixa passar, tá? Não deixa passar. Faz lá seu bolinho em casa, ou pede, né? Gente, tem tanta opção de delivery. Então, assim, até também, gente, não precisa ficar com tanto medo de. Que nem. Eu tô usando o delivery bastante. Esse eu até falei do picolé, né? O moço, ele tem uma sorveteria aqui na cidade, em Paulínia, e ele mora aqui no nosso condomínio e ele tá entregando no condomínio. Meu, pega lá, limpa direitinho a embalagem, não sei o quê, mas é importante agora também, gente, a gente não parar completamente de consumir as coisas, né? A gente tem que deixar ali uma economia girando, porque o problema às vezes pode, depois, né? O problema econômico também vai ter. A gente tem o saúde, tem o mental e tem o pro problema financeiro. econômico. Sim. Então vamos. Outra coisa. Ah, sabe uma ação que está tendo muito legal aqui também, Carol, no grupo do condomínio? A gente está fazendo listas de todos os mercadinhos, padarias, coisinhas pequenas que estão entregando aqui. E as meninas vão atualizando o tempo todo. Olha, gente, a padaria tal está entregando aqui no condomínio, tal lugar está Muito entregando aqui legal. no condomínio. Para a gente conseguir manter e comprar sempre de mercadinho menor, da galera menor, sabe? Pra, Uhum. porque os grandes, eles se viram. Grande tem linha de crédito, sei lá, né? Pão de açúcar, esses mercados grandes, eles se organizam. Agora, pô, a padaria ali da esquina vai ser mais complicado. Então, vamos dar Bem pouco. preferência para esses lugares, né? Verdade. Ô, Cris, sua filha mora na Austrália? Oh, depois você me conta onde... A Cris entrou para a mentoria agora no turma 3. Depois, Ai, com tem o certeza vai gostar. Hangout, verdade, o Hangout também tem. Dá para fazer live pelo YouTube, dá para fazer pelo Sim, Facebook. Facebook também tem, né? Lá no sim. Messenger, gente, também tem Lá. ligação. Vixe, tem muita opção. Tem Nossa. muita coisa. Inclusive, sexta-feira eu vi aqui que a Silmara tá aqui. Tô vendo a Sil, tô vendo a Carol, as meninas lá da mentoria Elis. E a Sil, nós fizemos, nós duas e mais uma outra psicóloga, fizemos um grupo, uma live na última sexta-feira, a gente falando também sobre essas coisas, sabe? Então é bem interessante, porque dá pra você usar, fazer uma live restrita, né? Você faz o Uhum. streaming pro YouTube, mas só tem acesso a essa live quem você envia o link. Então dá para você usar para fazer uma reunião com amigos, dá para você usar para fazer uma reunião, sei lá, com os seus alunos, se você dava um curso presencial, você dá um curso online e continuar ali e ser de uma forma acessível, né? Tem muita coisa. Vamos pensar no nosso, independente qual seja a sua profissão, pensar numa tradução disso para o online nesse momento que você está vivenciando. Então é interessante pensar sempre que há possibilidade. Mandaram um que eu não conheço. Para perguntas, tem o Kahoot? Não conheço esse. Gente, manda aí o que vocês conhecem de ferramentas que existem, né? Com certeza tem mais. É que a gente está falando aqui as que a gente Sim, conhece só, mas daquele tem que a gente muita. usa. Ah, a É. Sil botou aqui um oi com coraçãozinho. Oi, Sil. Ai, que A Sil demais. também é daqui de Jundiaí, também psicóloga. Então, a gente tem formas, né, Carol? Vamos, esse momento aí.
Faz essas ligações, chama a galera, cria pautas, sabe? Às vezes, para não ficar muito sem saber o que falar, cria pautas, né? Olha, gente, hoje a gente vai falar sobre, sei lá, escolhe alguma coisa que a sua galera gosta, abre votação, faz ficar interativo. Uhum. Olha, gente, hoje a gente vai fazer uma reunião, do que vocês querem falar? Aí põe lá algumas opções, cria uma pauta e aí vocês discutem sobre aquele assunto. Vamos aproveitar para desenvolver o intelectual também, né? Dá para Sim, ler os sim. livros, aí fala, gente, eu tô lendo esse livro, quero conversar com vocês sobre ele, aí vocês fazem uma reunião, uma discussão sobre aquele livro, alguma coisa assim também é super legal. Série, né? Fala, ai, Carol, você assistiu aquela série, né, da C.J. Walker? Eu ainda não assisti, Você não acredita? assistiu? Eu tenho que assistir, tá na minha lista, Assiste, mas... você vai adorar. Vixe, olha lá, o Kahoot o Kahoot, o professor manda as perguntas e os alunos entram na sala e respondem. Aparece o nome do aluno e quantas perguntas ele acertou. Ah, Ah, aparece sim. professor os dados. Que interessante, não conhecia esse. Muito Também legal, vou não. pesquisar. Muito bacana. A escola da minha filha, eles estão mandando as lições todo dia, umas tarefas para ela fazer em casa. Então, assim, nessa questão da rotina, eu tirei um tempinho, que é o tempinho dela fazer a lição. Aí ela adora, Carol, porque aí eu abro o computador para ela aqui, aí ela fica toda aqui sentada na minha mesa fazendo, sabe? E sabe o que eu fiz sexta-feira com as crianças também, Carol? Eu abri um Zoom para as crianças. Minha, virou uma zona. Pensa, 10, tinha umas 14 ao mesmo tempo, todas falando ao mesmo tempo. Falei, meu Deus, calma, gente, pelo amor de Deus. Aí foi, saiu uma, saiu outra. Aí ficaram 4 ou 5, aí a coisa fluiu. Elas iam fazendo a lição juntas. Então, aí fazia aqui, aí perguntava, em qual que você tá? Ah, você tirou a dúvida de tal, sabe? E aí elas iam fazendo a liçãozinha juntas. Então, matou a saudade dos amiguinhos da escola. Então, assim, coloca as crianças também para fazer essas ligações, né? Olha lá, vou conversar com meus alunos e ver o que eles querem aprender história. Ai, Érica, usa esse vixe, a Gabissa, não sei como que é. É o Carru. Você tá vendo aqui? Depois, eu vou compartilhar todas essas dicas aí que a gente deu, vou colocar nos stories, né, Carol, para o pessoal. Às vezes tem gente que não sabe como escreve, né? Como que escreve Skype, Zoom. O Zoom, eu vejo que tem muita gente que não sabe o que que é ainda. Então a gente pode falar mais sobre ele também. Beleza, turma? Tem mais alguma dúvida? Carol, quer deixar mais alguma dica para a galera aí? Algum exercício, alguma coisa para colocar no dia a dia? Então, gente, vocês podem até compartilhar alguma dúvida que vocês tenham, mas tudo isso que a gente está conversando aqui é muito válido vocês aplicarem. E é bem importante pensar muito nessa coisa. Vou alimentar minha mente com coisas positivas. De verdade. Vai lá, aproveita para matar a saudade das pessoas que você não ligava há muito tempo. Liga, começa a fazer. Tem algumas correntes do bem rolando aí na internet. Até essas brincadeiras, esses dias, como eu falei, no sábado eu fiz uma reunião com os amigos online, de chamada de vídeo. A gente pegou coisas simples, gente. Não tem aqueles testezinhos de, vamos ver quem conhece bem. A gente fez um jogo. Todo mundo fez aquele teste, a gente começou a fazer uma competição. Vamos ver quem acerta mais, vamos ver se a gente está alinhado mesmo. A gente começou a ver, e um zoando o outro porque estava ganhando, estava acertando. São coisas simples, dá para fazer joguinhos online, tipo jogar dominó online, dá para jogar batalha naval online, coisas simples, dá para você trabalhar com seus filhos, eles jogarem com os primos que estão em outros lugares. Dá para você se distrair também, é muito legal. Aqui é a Carol é minha cliente de mentoria também. Ela tem dúvidas sobre o Zoom. Tenho dúvidas sobre o Zoom. Ele só permite chamadas de 40 minutos? Então, Carol, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão gratuita só dá para fazer 40 minutos. Aí, deu 40 minutos, ele desliga na sua cara, nem sempre ele avisa, ele às vezes é meio mal educado. E aí você tem que fazer outra chamada. Então, por exemplo, a gente que atende, não é uma boa opção para atendimento psicológico. Você imagina, você está faltando 10 minutos para acabar a sessão, desliga na cara do seu cliente. Gratuito não é legal. E ele paga em dólar, né, Gabi? Eu acho que não tem São real. US$ 16 por mês. Eu uso a versão paga dele, US$ 16. Sim. Tá E dando aí quanto isso? agora, Uns acho 100 que o dólar tá reais. 5 e pouco, não é? Vai dar uns R$ 100 por mês, mais ou menos. Mas aí Sim, você pode. Mas tem o Skype, que é gratuito, né? Tem sim, opção. sim. Eu não sei se ele. Porque é o seguinte, gente, o Zoom, aqui em casa, eu tenho um Zoom na minha conta e tem um que é do meu marido. E aí a gente um é pago, o outro é gratuito, né?
Então, eu uso pago, porque às vezes eu faço, né, reuniões com você de 2, 3 horas e eu quero gravar. Eu não sei se o gratuito grava, permite que grave. Eu acho que no gratuito não dá para gravar, né? Se eu não me Eu engano. nunca experimentei, não sei. É, eu acho, não tenho certeza que não dá para gravar. Mas o que eu reparei, no outro que a gente tem que é gratuito, ele às vezes, não sei se com o tempo você vai usar, ele permite às vezes você usar mais de 40 minutos. Então, eu já usei a versão gratuita e fiquei mais de 40 minutos. Então, dá uma lida, pode ser que eles tenham liberado alguma coisa agora por conta desses Hum. dias, tem que dar uma Então, lida eu lá. usei no sábado, não estava liberado, não. Ele desligava com 40 minutos. Ah, tá. Mas é que ela tá falando que ela usa um outro formato e eu pessoalmente uso o Skype para fazer atendimento. Tá. Então, Ela falou, eu uso o Whereby? Não sei, eu não não conheço conheço esse. ele, Carol. Ai, gente, tem muita opção, Tem cara. muito, Que tem muito. legal. Conta pra gente, Carol, como é. A Carol É. também é carioca e também tá morando em São Paulo, só que ela mora em São Paulo capital. E também é psicóloga do grupo de mentoria. E aí eu faço tudo, atendimento, mentoria, tudo pelo Skype. Eu percebi que a aceitação das pessoas era melhor, porque o Skype dá para baixar para o celular, dá para baixar para o computador, não precisa pagar nada para poder fazer os atendimentos. E então as pessoas começaram a aceitar melhor. Porque uma coisa que foi interessante, talvez é legal a gente abordar, é que no início eu vejo isso pelos psicólogos, que estão agora precisando atender online e que não tinha experiência nisso. Há uma grande objeção com o atendimento online. Ah, não é a mesma coisa. Ah, as pessoas não vão gostar. Ah, não vou conseguir fazer. E uma coisa que eu estava falando com as meninas essa semana. É muito importante você entender que a mesma excelência que você faz o trabalho offline, você precisa fazer o trabalho online. Então, tem várias objeções que aos poucos você vai vendo que é muito preconceito. Eu tinha isso antes de atender online. E aí, quando eu fui vendo os resultados do atendimento online, eu vi que, na verdade, era mais o meu preconceito e a minha dificuldade com a mudança, com ter que mudar. Então, eu imagino para quem teve que mudar do nada, que não teve toda uma preparação para isso, vai tendo mais dificuldade. Porque você agora obrigatoriamente tem que fazer dessa forma. No caso da psicologia, agora as pessoas estão tendo que fazer o cadastro, que é importante ressaltar isso, tem que ter um cadastro junto ao Conselho Federal de Psicologia para fazer esse tipo de atendimento. Você faz o cadastro e agora tem que atender. E aí? Esse cadastro é online, Carol? É um cadastro online, é um site chamado Cadastro Psi. Todo psicólogo, antes de oferecer esse tipo de serviço, ele tem que ser cadastrado. Agora, nesse cenário de pandemia, o Conselho Federal de Psicologia, ele diz que você precisa fazer o cadastro e ter o cadastro. Não precisa esperar a aprovação para começar o atendimento por conta desse cenário que é considerado um cenário de emergência. Então, mas você precisa fazer esse cadastro. Se você não fez o cadastro, está oferecendo esse trabalho, está errado. Vai lá e faz o cadastro. E depois que o seu cadastro é aprovado, no meu caso, por exemplo, que já atendo nesse formato há algum tempo, já tenho, lá nesse site tem o nome de todos os psicólogos que têm um cadastro aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia para oferecer esse formato de atendimento. Então, ali você tem autorização para isso e essa autorização ela se renova anualmente. Se você teve tempo de preparar isso, ok. Mas uma enquete que foi um termômetro bem legal quanto a isso, Gabi, eu fiz essa semana a enquete. Aí botei assim, você já fazia atendimento online antes? Aí tinha. Não, desculpa, eu botei a primeira pergunta. Você começou a fazer atendimento online? 70% falou que sim. Depois, você já fazia antes? 60% disse que não. Você precisa de ajuda? 100% colocou que precisava de ajuda. Então, eu comecei até a fazer um trabalho, até se você é psicólogo, tá aqui assistindo, se você está tendo dificuldade, eu estou fazendo um trabalho também para ajudar os psicólogos que estão com dificuldade de adaptação nesse processo. Eu fiz um canal lá no Telegram, onde eu estou compartilhando, estou mandando mensagem para poder conversar com as pessoas, entender essas dificuldades, como eu posso ajudar, porque eu sei que é um momento de transição para nós profissionais também. Não é simplesmente agora eu estou trabalhando em casa, não sei as outras profissões, mas eu vejo que tem uma transição aqui também, de entender que aquele trabalho é tão eficaz como o trabalho presencial, que o meu cliente vai ser acolhido, vai ser atendido da mesma forma, de que eu preciso fazer aquilo com excelência da mesma forma. Então é interessante, por exemplo, a Gabi falou de se arrumar, e a gente, na minha família, o pessoal fica me zoando, falando que tô parecendo aqueles jornalistas antigos, né? Porque eu me arrumo da cintura pra cima e fico de chinelo, e tudo bem, porque eu estou trabalhando em casa. Mas de verdade, faz muita diferença realmente você se arrumar. A Gabi tá de alcinha porque ela em Paulinha tá calor, eu tô sentindo frio, gente, porque carioca não tá acostumado com frio de Jundiaí. Eu já moro aqui há um ano, mas pra mim tá muito frio. E então eu tô de casaco mesmo. Mas é legal você pensar nisso. Primeiro muda aqui para que você consiga fazer o seu trabalho com excelência.
Legal, Carol. E essa questão do online, acho que rola muito um desconforto, na verdade, né? Porque às vezes a pessoa, assim, ela tem um pouco de vergonha do vídeo. Eu vejo isso nas minhas mentoradas. Tem menina que entrou comigo que nunca tinha feito chamada por vídeo. Aí quando a gente faz o primeiro encontro, ela fica até meio envergonhada no vídeo. Aí você vê um salto do primeiro pro segundo. Que aí no segundo ela já tá mais solta. Então, assim, é mais um desconforto mesmo, de achar estranho falar no vídeo, achar meio, né? Então, depois que você acostuma e vê que, cara, a gente consegue sim manter uma relação legal, você consegue se conectar, fazer o tal do rapport, né? Você consegue fazer isso pelo vídeo. É só você ter tá focada ali, ter uma atenção. E ter o tempo que a pessoa precisa, né, Carol? Porque às vezes. E outra coisa que eu acho legal também. Gente, focar no assunto. Quando a gente vai fazer, que nem eu vou fazer encontro online com as mentoradas. Eu acho que para vocês, psicólogos também, assim, focar no assunto, não ficar viajando demais, sabe? E aí, como que você tá? E a pessoa começa a, sei lá, sabe assim, mais narrar o dia dela ali do que a gente fala, ó, vamos lá. Na minha mentoria, às vezes eu tenho que ficar chamando. Ó, gente, não, mas ó, vamos falar do assunto aqui, porque senão a gente dispersa demais, né? Então tem que ficar, às Sim. vezes, dar um direcionamento para outra pessoa que ela não está tão confortável. Então você pode acolher e dando um direcionamento, ajudando ela ali a entender como que ela vai fazer o processo, pelo menos no começo. Uma coisa que eu observei, tanto no atendimento clínico, quando eu comecei até agora, quanto no processo de mentoria para psicólogos, no início a pessoa fica, chamada de vídeo, não sei mexer. Depois a pessoa leva no natural, por exemplo, na mentoria a gente grava. No início fica assim, tá gravando. Depois a gente começa a conversar, as coisas vão fluindo, a pessoa nem sente. No atendimento online, a gente não grava. Mas no início eu vejo que as pessoas ficam, como que mexe no Skype? Não sei mexer. Aí vai lá, eu costumo fazer um tutorial antes para a pessoa, explicar como faz, que tem muita gente que de fato não sabe. Até mesmo os psicólogos que eu tenho ajudado nesse período agora, têm falado, você sabe como mexer, você sabe como você pode usar, você sabe como escolher a ferramenta que você se sente confortável. Uma dica que também é legal é você perceber o dispositivo que você se sente confortável. Tem gente que prefere notebook, tem gente que prefere tablet, tem gente que prefere celular. Você entender o que te deixa confortável vai deixar você mais confortável e mais seguro no atendimento. Porque tem gente que não gosta, por exemplo, de usar o celular e insiste em usar. Mas tem outras opções que você não usa uma opção que você vai se sentir mais confortável. Porque você acaba passando a tua insegurança para as pessoas. E aí o cliente fica inseguro de ver o profissional inseguro. Então, esses pequenos detalhes vale a pena a gente olhar. Escolhe uma coisa que você se sinta confortável. E isso vai fazer com que flua melhor o seu atendimento. Então, isso é bem importante. E se você precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Existem vários profissionais que fazem esse trabalho. Então, é legal você perceber. E aí, uma coisa eu estava falando sobre o atendimento, uma coisa que eu percebi dessa questão de chamada de vídeo, quando a pessoa se vê, no atendimento presencial, a pessoa não está se vendo. No online, a pessoa vê o profissional, mas também se vê. Então, ela tem o que a gente chama de espelhamentos. Acaba sendo uma técnica de espelhamento. Ela vê, por exemplo, gesticular de mãos, a expressão facial. E eu uso isso a favor. Eu acabei usando isso como uma técnica de espelhamento em todos os atendimentos. Eu falo, olha, você percebe como você mudou a sobrancelha? Você percebe a ruguinha que surgiu na sua testa quando falou desse tema? Você percebe que você está falando de uma coisa triste, mas está rindo? E aí a pessoa se vê, ela não tem como falar que não, porque ela está se olhando. E aí isso fez uns insights muito legais, que eu não tinha isso no atendimento presencial. E é uma ferramenta que eu tenho usado no online que deu uns insights e deu uma forma da pessoa entrar em contato com o seu próprio corpo e com as suas expressões, que eu não tinha isso como uma ferramenta do presencial e que eu utilizo isso no atendimento online. Nossa, Carol, muito interessante. Acho que você vai. Nossa, muito legal, eu adorei. E eu que faço, assim, não sou psicóloga, mas assim, a conversa que eu tenho com as meninas às vezes é um pouco mais profunda, eu gostei. Eu vou começar a Sim. prestar atenção nisso aí que você falou. Legal, muito interessante. Gente, a Carol tá arrasando no conteúdo, tá demais. Ai, Ah, Carol, a gente tem um obrigada. minutinho de live, tá Ah, acabando, tá? Ó, eu a fiquei Michelle muito. tá falando aqui, Carol, que ela tem algumas dificuldades. Ô, Mi, chama a Carol. A minha entrou agora na turma também, 3 da mentoria. Tá com Ah, duas sim. psicólogas na turma já, Carol, você acredita? Olha que legal! Na minha turma eu sou a única. Gente, me chama lá no Muito direct. bacana isso. Tem aqui o meu perfil, tá lá no post que a Gabi fez também, no feed. Clica lá, me chama no direct, vai ser um prazer ajudar. Que meu trabalho é exatamente esse, eu dou mentoria nessa área e eu fiz esse canal mesmo no Telegram para ajudar os psicólogos que estão nesse processo de transição para atendimento online.
Legal. Ai, Carol, obrigada, viu? Para você se disponibilizar aí pro pessoal. Muito Obrigada, Gabi, pelo convite também. Obrigada, Gente, gente, tem um pela minutinho só. Obrigada, Carol. Quero agradecer o conteúdo, tá bom? Dando muita calma, Obrigada. espero que a gente tenha ajudado as pessoas a dar uma aliviada nesses dias. E conte com a gente, né, Carol? A gente está aqui. Sim, verdade. Compartilhem aí, gente. Obrigada. Um beijo para todas. Boa semana.